Fala, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês e seus familiares possam estar bem, com saúde e logo menos a gente possa se encontrar pessoalmente aí e voltar a ter as nossas aulas presenciais, certo? Mas enquanto isso não acontece, bora lá, Vamos finalizar o módulo 3, tá? Tempo cronológico histórico e etnocentrismo. Esses serão os nossos dois temas que eu vou tentar tratar aqui com vocês nesses slides. Beleza? Bora lá. Tempo cronológico. Quando a gente fala tempo cronológico, vem para nós aqui, se alguém, por acaso lembra lá do Fundium da mitologia grega, pode lembrar de Cronos, que é o deus do tempo. Mas também você pode lembrar de uma outra palavrinha, de um objeto, que é o cronômetro, tá? O tempo cronológico tá lá, é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, E aí eu vou fazer uma apresentação aqui desses tempos cronológicos, por curiosidade, para, enfim, pode ser que alguns não saibam, que a junção de determinados tempos irão formar outros. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Por exemplo, um conjunto de horas vai formular o quê? O dia, Um conjunto de dias, semana. Um conjunto de semanas, os meses. E um conjunto de meses, os anos. Um conjunto de anos, décadas, de 10 em 10 anos. Conjunto de décadas, séculos, de 100 em 100 anos. E para finalizar, conjunto de séculos, vamos ter os milênios, que é de 1000 e 1000 anos. Ora, tem uma pergunta para fazer para você. A pergunta é o seguinte: o tempo passa igual para todo mundo? Será que o tempo passa igual para todo mundo? Dá uma pensada aí. Alguns podem estar falando que sim, outros falando que não. Ora, alguns podem estar pensando: professor, claro que o tempo não passa igual para todo mundo, esse tempo aí do relógio. Claro que não. Ora, no Brasil, quando é dia, no Japão é noite. Então não, no Brasil é dia, no Japão é noite. No Brasil, aqui é 5 horas da manhã, lá no Japão é 5 horas da tarde. Não, professor, o tempo não passa igual para todo mundo. Bem, vamos ver a resposta? Se você, por acaso, está com essa ideia, de que o Brasil, no tempo não passa igual para todo mundo, porque no Brasil é um horário, no Japão é no outro, na Inglaterra é outro, meus parabéns, você errou. Sim, o tempo passa igual para todo mundo. Calma, vou te explicar. É o seguinte: olha aí o planeta Terra, Tá, você pode estar se perguntando ou falando para você mesmo: aí, professor, aqui no Brasil tá claro, lá atrás, lá no Japão, tá escuro. Mas presta atenção na pergunta: o tempo do relógio, o tempo cronológico, passa igual para todo mundo? Sim, ele passa igual. O tempo é diferente, o tempo do relógio é diferente, mas essa passagem do tempo cronológico, o tempo do relógio, é igual. Olha a resposta que eu fiz aqui para você. Estamos em fusos horários diferentes, portanto a hora é diferente, mas o tempo passa igual para todos. Vou dar de novo o exemplo do Brasil e Japão. No Brasil, são 5 horas da manhã. No Japão, 17 horas ou 5 horas da tarde. Daqui 1 hora no Brasil, que horas nós teremos? 6 horas da manhã. E no Japão, 18 horas. Ora, o horário é diferente, mas a passagem desse tempo é igual para todo mundo. Estamos no mesmo planeta. Se a Terra gira por 2 minutos, todo mundo nesse planeta gira por 2 minutos. Certo? Beleza? Tá claro? Cuidado com essa pegadinha aí, viu? O tempo passa igual para todo mundo. Essa passagem, o tempo cronológico. Presta atenção, eu tô falando do tempo do relógio, o tempo do cronômetro. Ele passa igual para todo mundo. Você pega você e um outro colega e acionem o cronômetro no mesmo tempo e que você esteja em outros lugares do planeta. O tempo cronológico vai passar igual para todo mundo. Beleza? Bem, vamos pro próximo então, o tempo histórico.
O que é o tempo histórico, né, e suas diferenças com o tempo cronológico? O tempo histórico, ele é um modo como cada sociedade vive, percebe e organiza o tempo cronológico. Eu vou dar um exemplo aqui ao lado. Você tem uma cidade e o campo. Ora, as pessoas vivem no mesmo tempo cronológico. O tempo cronológico é o mesmo. Mas a forma como elas organizam esse tempo vai fazer com que cada pessoa, cada família, tenha um tempo histórico diferente. Ora, por exemplo, alguém na cidade. Alguém na cidade tem que calcular o tempo para pegar o metrô, o ônibus, chegar no trabalho, voltar do trabalho, ir para a faculdade à noite, depois chegar em casa, lavar roupa e assim por diante. Ele organiza seu tempo a partir dos seus afazeres. A mesma coisa alguém do campo, mas os afazeres são diferentes, a organização é diferente. Se uma pessoa da cidade acorda utilizando um celular, alguém do campo pode se utilizar de uma galinha, né, do cantar de um galo ou cantar de um pássaro, ou simplesmente ele prefere acordar mais cedo, umas 4 horas da manhã. Por quê? Porque ele não quer pegar o sol do meio-dia, da 1 hora da tarde. Então ele prefere acordar de madrugada, fazer o serviço até umas 10 horas da manhã, para que entre as 10 e as 2 horas da tarde ele não tome o sol, que irá prejudicar a sua saúde. Pensa, na cidade a gente não tem esse tipo de organização. Não. Porque nós, na maioria de nós, ficamos dentro de prédios, de escritórios, de uma sala de aula. Então a gente não precisa se preocupar com o sol do meio-dia, da 1 hora da tarde, das 11 horas da manhã, que é um sol perigoso. Perceba, eu estou em locais diferentes do mundo em que o tempo cronológico passa da mesma forma. Mas pelo fato de viver em locais diferentes, faz com que organize o tempo de maneira diferente. Vivam esse tempo de maneira diferente também e percebam esse tempo de maneira diferente. Ora, vamos dar um exemplo de vocês na sala de aula. Pense numa aula de educação física e a aula de matemática. E o professor não escute isso, né? Mas o tempo passa, às vezes não, sempre passa muito rápido na aula da educação física. Você percebe, você sente que passa muito rápido na aula de educação física. E na aula de matemática? Meu Deus, hein? Você acha que você já está 3 dias naquela aula, quando você vai perguntar o horário, passou 5 minutos. É ou não é? Perceba, você sente de maneira diferente. Mas se você olhar no relógio, no cronômetro, o tempo passou igual para todo mundo. Seja na aula de educação física ou na aula de matemática. Espero que tenha ficado claro para você. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu falei de percepção, falei de você organizar o seu tempo, né, a sua rotina, mas também você tem uma diferente organização de calendários. Olha aí o próximo slide. Aqui, nesse próximo slide, você vê o calendário judaico, com os nomes dos meses do calendário judaico. E aí, né, na borda interna, você vê os nomes dos meses que nós utilizamos no nosso calendário. Perceba, os judeus organizam o seu calendário de maneira diferente da nossa, porque nós utilizamos um calendário conhecido como calendário cristão. Portanto, nós e os judeus vivemos num tempo histórico diferente, como o homem do campo e da cidade. Eles vivem tempos históricos diferentes porque eles se organizam de maneira diferente. A mesma coisa um povo judeu e um povo cristão em relação ao seu calendário, a organização do calendário. O tempo histórico é outro. E o tempo cronológico? É o mesmo, é o tempo do relógio, não se esqueça. Ora, dando sequência, mais algumas curiosidades em relação a esse calendário, né, do judeu. Nós estamos no ano de 2020. Mas eu vou falar para você que o judeu não. Ele não está no ano de 2020. Sabe por quê? Porque o referencial do tempo dele é outro. Já parou de se perguntar por que nós estamos em 2020? Nós estamos em 2020 porque nós começamos a contar os anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ora, o judeu é uma outra religião. Então, o referencial de tempo dele é outro. O do muçulmano, que é outra religião, o referencial do tempo é outro. Então eles começam a contar a partir de um outro evento. Nós, que utilizamos o calendário cristão, começamos a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Mas eu tenho outras civilizações que começam a contar o tempo a partir de outros eventos. Um outro exemplo bom para você: todo mês de fevereiro ali na praça, no bairro da Liberdade, você tem a comemoração do Ano Novo Chinês.
Ora, mas você vai falar, mas professor, é fevereiro, não é ano novo. Cuidado, os chineses eles marcam o tempo de outra forma, de outra maneira. O final do ano dos chineses, no nosso calendário, é em fevereiro. E o referencial de tempo deles é outro, não é Jesus Cristo. Então, olha que interessante, cada sociedade, cada país, cada nação e cada pessoa possui o seu tempo histórico. O que eles têm em comum? O tempo cronológico. Espero que esses exemplos tenham te ajudado a entender as diferenças entre o tempo cronológico e o tempo histórico. Beleza? Bem, finalizei a primeira parte da nossa aula sobre tempo histórico e tempo cronológico. Agora, vou para a segunda parte da nossa aula, sobre o termo aí etnocentrismo. Se eu dividir essa palavra, cortar essa palavra no meio, olha o que eu vou ter. Etno significa, né, é o trecho que representa etnia. Centrismo, centro. Ora, etnia no centro. Bem, antes de eu explicar, né, o que é etnocentrismo, vamos explicar cada uma dessas palavras. O que é uma etnia? Etnia é um grupo humano que possui a mesma língua, religião, roupa, comida e música. Isso representa, então, um grupo étnico. Você poderia falar, professor, então é um grupo que possui a mesma cultura, língua, religião? Não, cuidado. Todo esse conjunto de língua, religião, roupa, comida, música e tem muito mais, isso representa a cultura ou o costume de uma etnia, de um grupo. Dito isso, então eu posso dizer que no Brasil eu tenho várias etnias, muitas etnias, porque eu tenho uma língua, não necessariamente uma outra língua que não seja o português, mas dentro do português nós temos uma variação. Nós temos os famosos sotaques, né? Por exemplo, escorrega, Rio de Janeiro. Uaiço, Minas Gerais. Ó, bicho, meu vatapá é na Bahia. Ora, sim, a língua portuguesa é a mesma, mas eu tenho sotaques diferentes. Isso já faz eu pertencer a um outro grupo étnico. Mas não é só a língua, mas é o conjunto da língua, religião, roupa, comida, música. Então no Brasil eu tenho centenas, ou quem sabe até milhares de etnias dentro do nosso território nacional e de outros territórios de outros países. Bem, explicando para você então o que é etnia, que é todo grupo humano que possui uma mesma língua, religião, roupa, comida e música, o que significa então eu colocar essa etnia no centro, e aí forma a nossa palavra etnocentrismo. Ora, etnocentrismo é uma postura que a gente aprende a não fazer. É quando eu coloco os valores de um grupo étnico, seja sua língua, religião, roupa, comida ou música, no centro. Se eu coloco algo no centro, então eu estou dizendo que isso é mais importante do que os outros. E não é verdade. Como eu posso dizer que eu tenho uma religião mais importante que a outra? Como eu posso dizer que uma pessoa se vestindo de uma outra forma é melhor ou mais bonita do que o outro? Ora, cada um tem o seu costume e sua cultura, e eu não posso impor uma cultura de uma civilização acima da outra. Quando eu faço isso, eu estou cometendo etnocentrismo, ou também um tipo de discriminação, preconceito, tem vários nomes. Mas etnocentrismo é quando eu coloco alguma característica de uma etnia superior à outra, causando então essa marginalização. Quando eu coloco algo no centro, então eu estou excluindo o outro, eu estou marginalizando o outro. Olha esse gráfico aqui do lado que eu vou mostrar para você agora. Tá lá, intolerância religiosa no Brasil. Número de denúncias por religião entre 2011 e 2014, foi o mais recente que eu consegui. Percebam, as religiões afrodescendentes, elas ocupam a primeira posição de grupos étnicos, a primeira posição de um grupo religioso que sofre preconceito, sofre etnocentrismo, as pessoas não respeitam a religião. Em segundo lugar, evangélico, espírita, católico, ateu, judaicos, islâmicos e outros. Bem, para aqueles que não sabem, ateu é aquele que não tem nenhuma religião, não acredita em nenhum ser divino, nenhuma divindade, certo? Então perceba, todos esses grupos sofreram etnocentrismo, sentiram-se marginalizados. Ora, como marginaliza alguém? Quando você faz algum tipo de xingamento ou até podendo sofrer algum tipo de violência. Isso é etnocentrismo. A pessoa ela não aceita a sua cultura, seja religiosa ou maneira que você fala. Aqui em São Paulo, quando o nordestino tem quando você tem uma pessoa do Nordeste e ele apresenta seu sotaque,
as pessoas podem até discriminar, né? Ele sofre algum tipo de discriminação, né? Roupa, comida, música, temos muito preconceito também com alguns estilos musicais, né? Dependendo de onde vem, da sua origem, por exemplo, né? Tudo isso é etnocentrismo, quando eu pego um pedaço de uma cultura de algum povo e eu a discrimino, né? Eu pego uma cultura, por exemplo, né? Como colocado aqui, né? Eu pego a cultura de uma religião afro, né? E eu marginalizo. Eu estou cometendo um ato etnocêntrico, preconceituoso, intolerante, certo? É isso, turminha. A aula de hoje é essa. Espero que tenha ficado claro para vocês e espero que logo menos a gente possa se encontrar. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.